Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago uma questão interessantíssima para vocês. E ela diz o seguinte: 8 dividido por 2, abre parênteses, 2 mais 2. Pergunto para você qual que é a resposta desse desafio. Essa questão deu o que falar nessas últimas semanas na internet, né? Muita gente se confundindo, teve vários vídeos aí do pessoal se questionando qual que é a forma correta de se resolver. E aí eu trouxe para vocês tentarem resolver também e deixar nos comentários para mim qual que é a resposta. Parece muito simples, mas você pode se confundir e eu vou mostrar aqui aonde que está a confusão do pessoal, tá bom? É letra A, B, C ou D. Deixe para mim nos comentários. E lembrando também, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever, agradeço bastante, tá bom? Eu trago vídeos novos todos os dias aqui no canal e você pode aí se divertir e aprender bastante com a matemática básica, beleza? E aí, se você puder curtir o vídeo também, eu agradeço bastante. É o seguinte, temos aqui, gente, uma divisão e um número perto de um parênteses. Quando acontece de um número estar logo após um parênteses estar logo após o número, a gente tem uma multiplicação aqui. Tá? Não é uma coisa vazia, né? Temos uma operação acontecendo e essa multiplicação. E aí, o que acontece com o pessoal? Eles tendem a fazer alguma coisa de tentar fazer essa multiplicação aqui primeiro, né? Começando por aqui. E aí, se você fizer assim, olha como que fica. Fica 8 dividido por 2 vezes 2, que dá 4, né? E põe um parênteses aqui, mais 4. Essa é uma forma que eu estou imaginando que o pessoal faça, né? 4 mais 4 dá 8, isso aqui fica 8 dividido por 8 dá 1. Essa seria uma das possibilidades para dar a resposta 1, mas claro que essa maneira aqui não está correta, né? Essa maneira aqui está errada. A resposta não é 1. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, pegar e lembrar da ordem correta das operações. Existe um anagrama, né? Você sabe disso, eu também sei, mas eu vou escrever aqui pra gente. O Pendas, ele nos diz exatamente o que devemos fazer, tá bom? É a ordem correta das operações. Temos o P, que são os parênteses, o E, que são os expoentes, o M, que é multiplicação, o D, que é divisão. E essas duas aqui, principalmente, estão na ordem que a gente deve seguir com muito rigor nessa questão aqui, tá? Todas devem ser assim, mas aqui principalmente. O A de adição e o S, gente, é subtração. Todas as operações estão aqui, basicamente, né? Então, temos os parênteses. Nesse caso aqui, temos parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é os parênteses. E aí, uma coisa que o pessoal erra também bastante. O M e o D, multiplicação e divisão, elas estão na mesma prioridade. Então, eu resolvo da esquerda para a direita, tá? Na ordem que elas aparecem, a mesma coisa, adição e subtração, da esquerda para a direita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos parênteses, que é a primeira coisa que a gente deve fazer. 2 mais 2, tá? Então, vai ficar o seguinte, 2 mais 2 é 4. E aí, lembrando você, né, que eu lembrei lá no comecinho, ó, quando não tem nada, eu tenho uma multiplicação. E o 8 eu vou colocar aqui. Beleza, resolvemos o parênteses, que foi a primeira. Agora, vamos para a segunda parte. O E de expoentes não temos, né? Não temos expoentes, vamos direto para M e D. Multiplicação e divisão estão na mesma prioridade, então eu resolvo da esquerda para a direita. Olha lá, o que eu tenho que fazer? 8 dividido por 2, isso aqui dá 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é só você lembrar da tabuada. Isso aqui dá 16, então a nossa resposta correta para esse exercício aqui, tirando todas as dúvidas de vocês, é a letra B, tá bom? 16 e não é 1. Então, você deve lembrar sempre, gente, desse anagrama aqui, ó. Ele nos ajuda bastante, o Pendas, né? Lembrar a ordem correta das operações. Mesmo que seja meio nebuloso aqui, né? A gente se confundir em alguma parte, mas segue a regra que não tem erro, tá bom? Resposta 16. Vamos fazer mais uma questão para tentar exercitar isso daqui. Então, eu te espero daqui a alguns instantes. Vamos lá. Trago agora para vocês uma questão um pouquinho mais elaborada, só que nada muito difícil. Lembrando também, né, que a gente vai seguir aqui o mesmo esquema da questão anterior. O Pendas, né, não vou escrever agora o que significa cada um, mas a gente lembra, vou lembrando vocês ao longo do caminho. Então, vamos ter que seguir essa regra para poder resolver. É claro, vou desafiar você também nessa questão, se você souber já, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite, qual que é a sua opinião, letra A, B, C ou D. 4, abre parênteses, 3 fatorial menos 3 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 8 menos 3 fatorial, fecha parênteses. Um monte de operações aqui, né? E a gente deve se atentar à ordem correta de se resolver. Vamos começar pelos parênteses. Lembra do P?
O P representa para a gente os parênteses. E dentro dos parênteses aparece um 3 fatorial aqui, que é um elemento importante. Vamos começar por ele, né? Que esse 3 fatorial vai ser o mesmo do que esse aqui. 3 fatorial, por definição, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1, tá? É só pegar o número e multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. 3 fatorial, então, é a mesma coisa que 6. Ó, ótimo. Então, agora, 3 fatorial, que também vale 6. Beleza. Vamos aproveitar, né? Como estamos dentro dos parênteses, temos que resolver tudo dentro deles. Então, vamos resolver essa operação de essa potência primeiro, antes de fazer essa subtração. 3 ao quadrado, por definição, pessoal, é 3 vezes 3. Um número que está na base, ele se repete 2 vezes por causa do expoente, né? Numa multiplicação. Então, 3 vezes 3 é 9. Ótimo. Agora, olha como que vai ficar a nossa questão. Vou manter o 4 por enquanto. Abre parênteses. 6, porque 3 fatorial, menos 9, dividido por, abre parênteses, 8, menos 6. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. 4 vezes 6 menos 9, dividido por 8 menos 6. Então, vamos fazer primeiro os parênteses, né? Lembra do P. 6 menos 9 vai ficar menos 3. Vamos ficar 4 vezes menos 3, dividido por 8 menos 6, que é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Quando eu termino e não tem mais operações nem sinal, eu já posso tirar os parênteses, tá? Aqui eu mantive por causa do sinal de menos. Então, vai ficar o seguinte, 4 vezes menos 3 é menos 12. Dividido por 2. Isso aqui, gente, vai ser quanto? Joguinho de sinal para a gente não errar, né? Menos 12 dividido por 2 fica negativo, menos 6. E olha que interessante. Agora, o que vai acontecer? A gente vai olhar aqui para as nossas alternativas e vamos ver como que vai ficar, né? 4 fatorial, gente, quanto que é? A gente vai aplicar a mesma ideia que fizemos ali em cima. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, pessoal, é 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 120. Bem grande, né? Passa bastante do nosso valor. 2 fatorial, por definição, é 2 vezes 1, que é 2. E o menos 3 fatorial, que é a mesma coisa aqui, menos 3 vezes 2 vezes 1. Foi interessante aqui, né? Porque tem um sinal de menos, mas não tem problema. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então a resposta menos 6. Portanto, a resposta correta para a gente é a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, você acertou a questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo amanhã novamente, no mesmo horário, aqui no YouTube. Grande abraço a todos vocês e até lá! Fala pessoal, hoje o desafio do vídeo é 20 mais 5, abre parênteses, 10 dividido por 2, vezes 4, fecha parênteses. Aí eu pergunto para vocês, qual é o resultado dessa expressão numérica? 20, 130, 160 ou 5 fatorial? Deixe nos comentários aí qual é a sua resposta e eu vou resolver junto com vocês, detalhando todas as operações, tudo que for feito aqui, tá bom? Se você for novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui para o canal conseguir crescer e conseguir atingir mais pessoas dentro do YouTube, tá bom? Então, considere a ideia, é só clicar no botãozinho vermelho. Eu trago conteúdo gratuito de matemática todos os dias aqui para vocês. Não se esqueça também, muito importante, deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá, vamos resolver juntos essa questão. É o seguinte, gente, temos aqui parênteses, e sempre quando temos parênteses em uma expressão numérica, são eles que a gente deve fazer primeiro, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho pra gente, são os parênteses. E eles são importantes porque eles dão uma ênfase, né? Ou seja, eles destacam alguma operação dentro da questão. Parênteses. Muito bem. Tendo os parênteses, então a gente vai resolver dentro dele. E nesse caso é interessante porque temos aqui duas operações dentro desse parênteses. Divisão e multiplicação. E aí, eu já vou colocar aqui para vocês, como segunda prioridade, depois dos parênteses, a multiplicação e a divisão. Porque eu gostaria de falar uma coisa interessante sobre ela. Sempre que a gente tem as duas na mesma expressão, no mesmo local, a gente vai fazer o seguinte: da esquerda para a direita, a gente vai resolver na ordem que elas aparecem. Ou seja, nesse caso aqui, dentro dos parênteses, temos divisão e multiplicação. Vamos fazer primeiro essa divisão aqui, depois a multiplicação. Então, não pode confundir, senão dá errado, tá bom? Então, vamos lá. 10 dividido por 2 é quanto? É 5, né?
Então, 5 vezes 4. Não resolvi todo o parênteses, eu vou manter ele aqui por enquanto, né? Então, vai ter 5 aqui e o 20 mais aqui. Beleza, resolvemos uma parte, vamos para a segunda. Ainda estamos dentro do parênteses, vamos resolver agora essa multiplicação. 5 vezes 4 é muito simples, né? 5 vezes 4, a gente lembra da tabuada, isso é 20. E agora vai aparecer um detalhe muito importante que muita gente se confunde e não sabe o que fazer. Quando eu tenho um número e um parênteses, né, que é o que acontece aqui, o que tem no meio desses dois? Qual a operação que está sendo feita? Multiplicação. Ela fica omitida ali, né? Então, a multiplicação existe e está ali, só que ela está escondida. Então, a gente coloca aqui para a gente lembrar por quê. Na hora que eu dissolvi o parênteses, olha o que acontece. Fica 5 e 20, mas o que vai ser operado entre eles, né? A multiplicação por causa dessa multiplicação aqui, beleza? E o 20 mais vai ficar aqui por fora. Beleza? 5 vezes 20 ou 20 mais 5? Qual que eu faço primeiro? Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, né, o terceiro passo, que é adição e subtração. Não se esqueçam disso, lembrando também, mais uma vez, que aqui quando tem mais do que uma dessas duas, né, faz da esquerda para a direita para não errar, tá bom? Agora, então, vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 20 dá 100. 20 mais 100, aí fica fácil, né, gente? 20 mais 100 é igual a 120. Você fala, uxe, quase acertei aqui, né? Mas muito cuidado. Então, chegando no 120, a gente não errou nenhuma operação, não é 20, não é 130 e não é 160. Será que é 5 fatorial? Quanto que vale 5 fatorial? Vocês sabem? 5 fatorial, gente, por definição, é o seguinte. É o número que está sendo aplicado fatorial, 5, multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que muitas questões caem em fatorial, que eu trago para vocês, né? Para vocês aprenderem essa nova operação na matemática. E agora é só resolver essa multiplicação toda, olha lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1 é 120. Olha lá que legal, né? 120 foi exatamente o resultado que a gente encontrou no resultado da nossa expressão. Então, a alternativa correta, 5 fatorial, letra D. Se você marcou essa, você acertou a questão. Fica comigo até o final, porque eu tenho mais um desafio para vocês. A próxima questão. Vamos lá. Essa daqui é a nossa segunda questão e eu peço para que, se você chegou até aqui nesse horário do vídeo, né, nesse ponto do vídeo e ainda não curtiu, agora é a hora. Aperte no like, aperte no joinha aí, porque você vai ajudar muito aqui o professor a desenvolver melhor o nosso canal, tá bom? E, claro, se você ainda não for inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, não se esqueça de ajudar o professor aqui. Não custa nada, é só clicar no botão vermelho e vir acompanhar o conteúdo gratuito todos os dias de matemática. Essa questão, gente, é um desafio um pouco mais simples do que o anterior, mas muito importante a gente saber para aplicarmos aquela propriedade, né, das operações aqui também, né? Para ver se a gente pegou mesmo a ideia em um caso mais simples agora. Temos aqui 9 menos 4 vezes 3 mais 5. Isso é 2? É 4? É 5 ou é 7? Peço para que você, se souber, né, resolver, se pegou o jeito da primeira questão, responda também a segunda. Qual é o seu palpite? Qual que é o valor dessa expressão numérica? A, B, C ou D? Vamos responder e discutir agora as dúvidas e os detalhes dessa questão. Vou fazer junto com vocês, mas para a gente poder fazer, eu vou ajudá-los escrevendo essa palavrinha aqui, ó. O PENDAS. Vocês já ouviram falar do PENDAS? Quem conhece o PENDAS, deixe para mim nos comentários. Eu conheço e eu uso muitas vezes quando precisa, né? O PENDAS é muito útil para a gente, por quê? Essas letrinhas são iniciais das operações que devem ser feitas na ordem correta para a gente resolver as expressões, de cima para baixo. Por isso, PENDAS, né? O P, gente, como a gente viu na questão anterior, ele representa os parênteses. P de parênteses. Muito bem. O E, o que significa o E, né? O E é de expoentes. E nesse caso aqui, gente, fala assim, o que é um expoente? Expoentes envolvem tanto potências quanto raízes. Seja o índice que for, o expoente que for. Então, é potências e raízes. O M é multiplicação. O D é divisão. O A é adição. E o S é subtração. E aí eu preciso chamar a atenção para vocês em um detalhe importante. O M e o D, como eu falei na questão anterior, elas estão na mesma prioridade. Então, quando aparecem as duas, temos mais do que uma numa mesma expressão, a gente resolve da esquerda para a direita. Mesma coisa adição e subtração.
Temos, nesse caso, né, subtração e adição aqui. O que a gente faz primeiro? Da esquerda para a direita, né? Sempre seguindo a ordem da escrita, que a gente não erra. Muito bem, sabendo as pendas, vamos agora resolver essa questão. Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3, gente, é muito simples, né? Você faz o 4 vezes 3 e põe um sinal de menos por causa do jogo de sinal. 4 vezes 3 é 12. Então, eu vou colocar aqui 12. Mais 5, eu vou manter na onde ele estava. E o 9 menos também aqui, né? Lembrando que deu menos 12, então 9 menos 12 mais 5. Agora, seguindo a ordem do pendas, a gente já fez as... Não tinha parênteses, não tinha expoentes, fizemos multiplicação e divisão. Agora sobrou adição e subtração. Vou resolver na ordem em que elas aparecem. 9 menos 12. Quanto é 9 menos 12? Você sabe? Menos 3. Lembrando que os números negativos são muito importantes, então você precisa também treinar essa ideia de tirar mais do que a gente tem, né? Ficar número negativo no resultado. Menos 3 mais 5. E agora ficou muito simples, né? Menos 3 mais 5. Como que eu faço para saber disso aqui, né? Como que eu faço se eu não sei fazer de cabeça, alguma forma? Olha que interessante que eu vou ensinar para vocês. Menos 3, então quer dizer que eu tenho 3 sinais de menos. 3 negativos. E 5 positivos. 5 positivos. Olha que interessante isso aqui, gente. Vocês já viram esse método? E aí o que acontece? Menos com mais, eles se anulam, né? O positivo anula o negativo. Um positivo anula o negativo. Um positivo anula um negativo. Então, esses aqui a gente sumiu com eles. O que sobrou? 2 positivo. Então, quer dizer que a nossa resposta, olha lá, mais 2, né? Ou somente 2, porque quando é positivo não precisa colocar o sinal de mais. Então, a nossa resposta é correta, olha lá. Letra A. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Não deixe de se inscrever no canal novamente, né? Se você ainda não for inscrito, e curtir esse vídeo porque ajuda bastante. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá! Fala pessoal, vamos resolver juntos essa questão e logo após resolver essa aqui, trago para vocês um desafio. Então fique comigo até o final para você tentar resolver essa aqui e depois o desafio que eu vou deixar para vocês. É o seguinte, gente, 16 menos 12 vezes 5 mais 68. Qual que é a resposta? 88, 128, 3 fatorial ou 4 fatorial. Vamos resolver juntos essa questão e depois, como eu disse, tem um desafio para vocês. Então vamos lá. Lembrando que eu tenho subtração, multiplicação e adição. Nesse caso aqui, gente, eu vou fazer primeiro a multiplicação, porque ela precede as outras duas operações, ela tem maior prioridade. Então, nesse caso, ó, primeira coisa, multiplicação, e caso tivesse divisão, ela estaria na mesma prioridade aqui, tá bom? Multiplicação e divisão. Vamos resolver. 12 vezes 5, gente, é 60. E aí acontece o seguinte, temos aqui o 16... E percebam, gente, que a gente tem um sinal de menos aqui. Esse menos, quando multiplicou com mais, ele continua menos, porque menos vezes mais é menos, né? Negativo vezes positivo é negativo. Mais 68. Muito bem, temos aqui agora subtração e adição, e essa é a segunda coisa que a gente faz nessa nossa expressão numérica. Adição e subtração. As duas, gente, têm a mesma prioridade. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Vou resolver da esquerda para a direita, tá bom? Sem ter nada para erro, vamos resolver da esquerda para a direita e depois descobrir o valor correto dessa questão, tá bom? Olha lá, 16 menos 60. O que eu vou fazer? Eu tenho um número menor e um número maior, né? O maior em módulo, que é o 60, eu vou subtrair o 16. E como ele é o maior, o sinal dele permanece. Então, vai ficar negativo o meu resultado. Aqui, gente, vai ficar 44. Olha lá, menos 44. Mais 68. Muito bem. Mesma ideia aqui agora. Eu tenho menos 44 mais 68 é a mesma coisa que fazer 68 menos 44. Concorda comigo? Então, agora é só fazer 68 menos 44. E olha lá quanto que vai dar, gente. 8 menos 4, 4. 6 menos 4, 2. 24, então, é a nossa resposta. Só que, olha lá, não temos alternativas com esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explorar aqui, ó, esses fatoriais, tentando encontrar o resultado através deles. Então, não é 88 e não é 128. Então, 3 fatorial, gente, só para vocês lembrarem, é 3 vezes 2 vezes 1. Pega um número que está sendo aplicado, multiplica pelos antecessores até chegar no 1. Isso aqui é 6. Muito bem. E o 4 fatorial é a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, é 24. E é exatamente o resultado que a gente estava buscando. Então, a resposta dessa questão, alternativa letra D, 4 fatorial, que vale 24.
Agora, tem um desafio para vocês, fique comigo e vamos tentar resolver. Essa daqui é a questão desafio para vocês. Então, se você chegou até esse momento do vídeo, eu considero a ideia de você pausar o vídeo agora, tentar resolver essa questão, encontrar o resultado correto e deixar para mim nos comentários aí para a gente poder discutir as questões, os valores que vocês encontraram, o modo que vocês fizeram e, claro, se você tiver alguma coisa interessante para comentar aí também, alguma coisa que seja legal para a gente compartilhar, seja bem-vindo, tá bom? Os comentários são sempre abertos para vocês aí dizerem o que acham, o que gostaram, se não gostaram, né? E eu tô sempre aberto para receber vocês. Então, vou dar um tempinho a mais para vocês tentarem pensar aqui e, claro, a gente vai resolver junto. Aproveita esse momento agora, enquanto você está pensando, para dizer para você, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, né? É só clicar no botãozinho vermelho, é muito simples e ajuda demais aqui o canal do professor, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo também, eu agradeço demais. Vai ficar muito top se você curtir e se inscrever no canal, tá bom? Agora vamos resolver juntos. Se você já deve ter resolvido, eu vou resolver junto com vocês para tentar corrigir e tirar as dúvidas de vocês. Primeira coisa, gente, nessa questão aqui temos parênteses, tá? E quando temos parênteses, são eles que a gente resolve primeiro. Então, vou até escrever para vocês aqui, ó, umas letrinhas que vai nos ajudar a saber sempre a ordem dessas operações. O P, esse aqui é chamado de pendas, né? A gente resolve de cima para baixo. O P vai ser os parênteses, colchetes, e aí serve para chaves também, né? Então, sempre que eu tenho parênteses, são eles a primeira coisa que eu vou fazer, tá bom? Segundo, os expoentes, que são potências e raízes, tá? Então, potências e raízes é a segunda coisa que a gente resolve. Aqui, multiplicação. Aqui, divisão. Essas duas, gente, têm a mesma prioridade. Então, elas vão ficar juntinhas, resolvendo sempre que aparece mais de uma, da esquerda para a direita. E aqui a mesma coisa, adição e subtração. Adição, subtração, elas ficam juntas, resolvendo, então, sempre da esquerda para a direita. Sabendo disso, vamos resolver juntos essa questão. Primeira coisa que eu devo resolver, os parênteses, né? Olha o P aqui. Então, 5 menos 7. Quanto é 5 menos 7. Se eu tenho 5, devo 7, vai ficar devendo ainda 2, né? Eu pago a minha dívida e ainda fico devendo 2. Isso aqui, gente, eu vou colocar entre parênteses porque ficou negativo. Então, vai ficar 2 aqui, o 10 mais aqui. E agora uma coisa interessantíssima que vai fazer total diferença na nossa questão. Quando não temos nada entre o parênteses e o número, gente, eu tenho aqui uma multiplicação, tá? 2 vezes menos 2. Por quê? A princípio não tinha nada, então o que eu faria, né? Iria subtrair, iria somar? Não, a resposta é, eu tenho que multiplicar, porque é 2 vezes o que está dentro do parênteses. Como a gente descobriu que o parênteses deu menos 2, essa aqui é a próxima operação que eu vou resolver. 2 vezes menos 2, gente, é menos 4. Beleza? Menos 4, o 10 que estava ali fora vai continuar. E agora, ó, 10 menos 4 é muito fácil de fazer. Dá para fazer nos dedos, né? Isso aqui dá 6. Assim como na questão anterior, as nossas alternativas estão com enigmas aqui, né? Estão com operações e não um número direto. Então, eu devo primeiro analisar as informações que estão nas alternativas para depois fazer a associação com esse valor. Primeira coisa, 1 fatorial. Isso aqui, gente, é 1. Já digo para vocês direto que 1 fatorial é 1. 2 fatorial, a gente vai aplicar a definição que eu expliquei para vocês na questão anterior. Eu pego o número, multiplico pelos antecessores até chegar no 1. 2 vezes 1. Nesse caso aqui, então, vale 2. Beleza, não são essas duas alternativas. O 3 fatorial a gente já calculou, né? É 3 vezes 2 vezes 1. E por coincidência, ou não, né? É exatamente a nossa resposta, 3 fatorial. Só para a gente não perder aqui a oportunidade, vamos resolver o 5 fatorial também. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, se a gente fizer as continhas de multiplicação, vai dar 120. Um número bem grande, né? Comparado com o 3 fatorial, por exemplo, né? Então, a nossa resposta correta, que é esse 6 aqui, ó, coincidiu com o nosso 3 fatorial da alternativa letra C. Então, se você marcou essa aqui, você acertou o desafio que eu propus para vocês resolverem nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gente, que tenha aprendido pelo menos alguma coisinha nova no vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã com o mesmo horário, com as mesmas, com o mesmo entusiasmo e mesma alegria de receber vocês aqui todos os dias. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.